artista burguês que vai para o popular, para o material popular. Então vejo que na sua origem conceitual, nacional popular não é xenófobo, não é rejeição do estrangeiro. E aí a gente... Oi? Não, mas eu acho que então, mas aí que está, o jazz, quer dizer, a cultura nacional popular nunca negou esse material. Por exemplo, mesmo o cinema nacional popular, se a gente pega, é uma inspiração no neorrealismo italiano, depois vem o vanguardismo soviético. Então, há uma leitura do estrangeiro, só que uma mistura com o local. Se perder essa alquimia, aí a coisa vira imitação. Ou vira imitação do folclórico ou imitação do estrangeiro. Esse é que é o charme do nacional popular que a gente às vezes esquece, né? E que não é fácil fazer. Não é fácil fazer, porque precisa de uma síntese, né? Já o Mário de Andrade já escrevia isso, né? Não é só imitar, ouvir lá o forró, um batuque e sair imitando. Não é isso, né? Ou não é apenas imitar Beethoven, Bach e companhia, né, na música erudita. É fazer uma síntese. E essa síntese ela é um projeto, né? Um idioma, uma busca de um idioma cultural, né? Você está claro isso? Quer dizer, está muito complicado? Não. A outra pergunta pergunta não, também é uma coisa que eu queria, é um comentário também. Quando você acha que os dramaturgos vão para Globo e são, eu não eu entendo que a gente consiga ver contradição, mas eu não vejo muita contradição, porque o artista tem que ir onde o povo vai. Então, sabe, normal, assim, esse é o argumento mesmo. A gente não pode ficar com dedos, né? Quer dizer, quem está ali na artilharia, quem está ali na ponta, não pode ter dedo, assim, né? Esse era o argumento. Né? Inclusive, o próprio Odovaldo Viana Filho, Vianinha, ele diz o seguinte: eu não posso rejeitar um público de 500 mil pessoas numa noite. Claro, não vou me furtar, né? Eu não vou, na minha vida inteira de dramaturgo eu vou ter isto. Agora, é claro que a ida a uma emissora como essa implica uma série de problemas que eles têm consciência, né? Hoje, não tem mais censura, né? Hoje tem classificação. Hoje não tem. Hoje acabou. Constitucionalmente, inclusive. Agora, o que existe é classificação, enfim, faixas classificatórias, né? A censura oficialmente acabou na Constituição de 88. Censura própria. Em princípio, sim. O que tem hoje é classificação. Ou seja, às vezes a música é proibida para certas faixas etárias, não é recomendada. Mas, a rigor, até hoje, num filme, se você for pai, levar teu filho num filme, você pode entrar mesmo o filme sendo para 18 anos. Você pode, entendeu? Aí é uma outra questão, é uma outra, né? Mas assim não tem mais, né? Eu gostaria assim que se você pudesse comentar um pouco, né, sobre o seguinte que você mencionou aí, que o PC ele tinha, acho que sempre teve muito próximo, teve uma influência em relação à MPB, não é? E, se não me engano, em 1965, o show Opinião em São Paulo, então o PC conseguiu juntar uma máxima maneira de falar, entendeu? Mas uma quantia muito grande de classe média no teatro, se não me engano, Teatro de Arena. Rio de Janeiro. De São Paulo também. São Paulo também. São Paulo também, né? Arena e Opinião no Rio. Isso, e ali tinha representantes dessa classe média, intelectuais, artistas, estudantes, sobretudo, né? E principalmente eu penso assim que a MPB ela foi influenciadora dos estudantes, do movimento estudantil que na época da ditadura representava uma força muito significativa contra a ditadura, né? E daí veio o engajamento de muitos estudantes e, sobretudo, você mencionou para a guerrilha, não é? Mas foi sempre uma proximidade maior com um grupo, uma parte da elite que estava apoiando, né, a ditadura. Agora, o pessoal da resistência não, se apoiou na música popular para poder lançar suas canções. Por exemplo, o lançamento para não dizer que falei de Flores, foi um ato contra a ditadura, né, no Teatro da PUC em São Paulo, né? O Partido Comunista Brasileiro é engraçado, porque quem um pouco viveu os anos 80, né, as disputas políticas dos anos 80, principalmente no meio sindical, ou mesmo na esquerda, né, muitas pessoas se formaram na crítica ao Partido Comunista.
não é? Ou seja, no meio sindical era muito comum, né? A gente pega lá, lembra um pouco, talvez aqui alguns tenham passado, né, por esse momento. Os comunistas são nacionalistas, são reformistas, né? Era a briga que tinha, né, exatamente. Obviamente o Partido Comunista acabou oficialmente em 92, né, 91 no Brasil, com toda a chamada queda do Muro de Berlim, né? Mas é uma coisa interessante, independente de se concordar ou não com a linha política do partido, uma coisa que nenhum historiador da cultura pode desconsiderar, a importância do Partido Comunista Brasileiro na cultura brasileira do século XX. É um negócio impressionante, assim. Parece que todo mundo que tinha alguma importância no meio cultural era comunista, ou era simpatizante, né? Então a gente pega a lista dos caras, é impressionante, né? O Partido Comunista tinha um poder de atração muito forte. E tinha uma leitura. No Partido Comunista nunca teve uma política cultural, tem que tomar cuidado com isso. Ele sempre oscilou muito, mas basicamente ele ficou conhecido, marcado pelo nacional popular, exatamente a partir de 58, a partir de 1958, quando o Partido Comunista faz uma nova leitura da realidade brasileira e se define pela aliança de classes, em nome do desenvolvimento nacional. Por isso que ele vai exatamente apoiar o governo João Goulart, que foi derrubado pelo regime militar. E nesse processo, muitos artistas se, engajaram, né? E tentaram transformar em estética esse princípio ideológico da aliança de classes que estava nos documentos do partido. Muitos desses artistas não eram filiados ao partido, não eram propriamente orgânicos, como se diz, não eram militantes, mas eram simpatizantes, enfim. O próprio Chico Buarque, né, que tinha as suas simpatias pelo partido até os final dos anos 70, pelo menos, mas não era um militante propriamente, mas estava dentro daquela cultura nacional popular que o partido hegemonizava. E é muito importante, quer dizer, desde os anos 30, Jorge Amado, Portinari, Niemeyer, quer dizer, você pega um cânone, né, os nomes canônicos da cultura brasileira, né, arquitetura, artes plásticas, música erudita, né, teledramaturgia, música popular, literatura, que basicamente você tem muitos comunistas ou simpatizantes, né? Até recomendo para quem tiver interesse o livro do sociólogo Marcelo Ridente, né? Chamado Brasilidade Revolucionária. É um livro lançado agora, ano passado, que ele faz um pouco essa história dos intelectuais comunistas que ajudaram a construir a ideia de brasilidade, né? Então veja que interessante, quer dizer, em princípio, e daí a crítica que se fez muito ao partido, quer dizer, o partido gastou muita energia no nacionalismo e pouco na consciência de classe. Era uma crítica que se fazia muito nos anos 90, né, 80, 90. A nova esquerda, né, que em 80 tem a sua expressão no PT, né, no Partido dos Trabalhadores, enfatizava muito mais a necessidade de uma cultura comunitária, e não nacionalista, e não nacional popular. E foi uma briga interessante nos anos 80, muito forte, que ainda é pouco estudada no meio acadêmico, né? A gente ainda está muito refém dos protagonistas, das ideias dos protagonistas, né? E é interessante. Mas é importante, independente de qualquer simpatia ou não pelo partido, foi um legado muito importante do Partido Comunista, que tem que ser estudado até com um certo distanciamento que a época permite, né? Porque é impressionante, realmente eles construíram uma ideia de brasilidade, muitas vezes se apropriando de um nacionalismo da direita, às vezes sendo refém desse nacionalismo, mas, de qualquer forma, ajudaram a construir uma ideia de Brasil, né? O Jorge Amado, né? Jorge Amado, os clichês de brasilidade, inclusive, estão lá em Jorge Amado, né? Depois Jorge Amado vai para a TV via o Dias Gomes, é um dramaturgo que vai se inspirar muito em Jorge Amado para fazer seus tipos nas novelas. Então vejo que há uma tradição, né, literária, dramatúrgica, musical, que passa pelo partido. E a gente tem estudado muito isso no meio acadêmico. Até porque o partido acabou oficialmente, né, quer dizer, ainda existe o PCB, né, mas é uma legenda refundada, mas historicamente ele se esgotou, né, como experiência política, e a gente hoje tem estudado muito no meio acadêmico o legado do Partido Comunista, que é muito importante. Então o Nacional Popular está muito ligado a este legado. Opinião 64, 65, no Rio, exatamente era o grupo formado por Ferreira Goulart, Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes, Armando Costa, todos dramaturgos do Partido Comunista, ligados ao Partido Comunista. A peça Gota d'Água, né, famosa nos anos 70, né, não sei se você já... fantástica, né, eu acho uma das
peças mais importantes, mais impactantes, né, do teatro brasileiro. Chico Buarque, Paulo Pontes ligado ao Partido Comunista, né? É uma leitura do popular, né? Uma leitura do que é o, né? É uma mistura da tragédia grega, né? Da Medeia, com Morro Carioca. Então veja que é o ideal nacional popular, é a mistura do universal com o local, né? Então foi muito importante, até pelo menos os anos 70. Depois disso se diluiu muito esse tipo de herança cultural, né?